Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 29 do livro dos Provérbios. Lembra você que nós estamos caminhando para o final do livro dos Provérbios e o capítulo 29 encerra a segunda coletânea salomônica e encerra, portanto, o quinto livreto. Hoje nós encerramos o quinto livreto e vamos começar no próximo capítulo o sexto livreto, que são as palavras de Agur. Palavras de Agur. Então nós já tivemos aí 5 livretos, lemos juntos 5 livretos, tivemos 2 coletâneas salomônicas, que essa é a segunda coletânea salomônica, 2 coletâneas dos sábios, né? Tivemos aquela introdução e hoje então nós encerramos a segunda coletânea salomônica, que são ditos, expressões, ditados, provérbios atribuídos a Salomão, seguindo o esquema hebraico dos provérbios, são 2 sentenças, 2 frases que se correlacionam entre si, trazendo uma moral. Ok? Ok. Dá um like no vídeo agora. Isso, dá um like aqui. Isso, agora você compartilha esse vídeo, você se inscreva no canal, chame mais gente para estar com a gente aqui nesse canal, para a gente ler, para a gente aprofundar, para a gente conhecer a Bíblia verdadeiramente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos encerrar o quinto livreto e vamos encerrar a segunda coletânea salomônica. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria, alegra seu pai. O que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo? Que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com a sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria. Menino abandonado à sua vontade se torna vergonha da mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho, e ele te dará repouso, e será as delícias da tua vida. Por falta de visão, o povo vive sem freios, ditoso o que observa a instrução. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Viste um homem precipitado no falar, há mais esperança num tolo do que nele. Um escravo mimado, desde sua juventude, acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas, o colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo, ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança justiça. O homem iníquo é abominado pelos justos, o ímpio abomina aqueles que anda pelo caminho certo.
Muito bem, você viu que nós encerramos então esse quinto livreto, encerrando a segunda coletânea salomônica, com ditados, expressões, com provérbios que tem muito a ver com o dia a dia do povo, com a administração de um governante, com a educação dos pais para com os filhos, da relação do Senhor para com o servo. Então todas as coisas que fazem parte da sociedade. É importante contemporizar tudo isso, e principalmente a palavra de Deus tem que ser lida dentro de um contexto, porque você vê aqui expressões como o escravo não se corrige com palavras, ou seja, se corrige com a vara, né? O filho tem que ter vara, né? Então, essas expressões, esses ditados, elas são de uma época em que se normatizava a escravidão, que é uma coisa abominável, que não se tem como você pegar a palavra de Deus e dizer, isso era não é normal, né? É erro mesmo, é erro, mas que naquela época era normatizado. E mesmo a questão dessa violência, né, em relação aos filhos, em relação à mulher, né? Não pode ser de repente falado, a Bíblia fala isso, então a palavra de Deus está falando isso. Eu já falei que não é assim. A Bíblia só é a palavra de Deus quando ela é interpretada sob a luz do Espírito Santo e quando ela nos é ensinada através do magistério da igreja, tá bom? Tá certo? Então tem que ser contemporizada, tá certo? Vamos ver alguns trechos aqui que é importante a gente entender. Vamos lá. No versículo 14, olha aqui. Um rei que julga com equidade, os humildes, terá seu trono firmado para sempre. É muito importante lembrar uma coisa. Vários provérbios, mas vários provérbios mesmo, fazem exigências de uma política baseada no respeito. Isso é importante lembrar, no respeito e nos valores morais. Então, sempre que fala do rei, do governante, do administrador, se pede dele justiça, se pede dele misericórdia, se pede dele respeito, se pede dele que tenha o mínimo de consideração com os valores morais. É uma exigência muito interessante da Bíblia, mas principalmente do livro dos Provérbios, quando se refere aos reis, aos governantes, tá bom? Uma coisa que é importante lembrar, só para lembrar, também, vara e correção dão sabedoria, tá vendo? Vara e correção dão sabedoria. Menino abandonado, nada. É uma coisa que, de repente, a gente fala, opa, peraí, vara e correção dão sabedoria, é isso que é sabedoria? Né? Então, a gente precisa contextualizar. Naquele tempo, achava-se que você tinha que educar com vara, né? Com vara. Já explicamos sobre isso, né? Tá certo? Vamos lá. 18 aqui. Por falta de visão, o povo vive sem freios, ditoso que observa a instrução. Por falta de visão. Que visão é essa? Na verdade, aqui está se referindo à visão profética. Por falta da visão de um profeta, ou então, melhor, por falta de profetas que falem em nome de Deus, o povo vive sem freio. Isso é uma coisa interessante, gente, porque os profetas, né, aqueles que se levantavam falando em nome de Deus, eram os que colocavam freio na sociedade, até no governante. Você lembra o exemplo do profeta Natã, que peitou Davi quando Davi pecou e fez uma injustiça danada com seu general Urias, né? E ele, o profeta Natã, ele chega e fala na cara do rei. Ou seja, você vai ver isso em Isaías, você vai ver Jeremias, você vai ver vários profetas levantando a voz e colocando freio no povo e no governante, dizendo assim, não, volte aos seus caminhos, olhe para que... Então, na verdade, esse por falta de visão, não é uma falta de visão de negócio, não é isso, é por falta de visão do profeta, por falta de profetas, o povo vive sem freio, por falta de pessoas que falem em nome de Deus, o povo vive sem freio. E é interessante lembrar que quando a gente lê o livro de Macabeus, não sei se você está lembrado, mas o livro de Macabeus, durante o tempo todo, clamava, né, por profetas, dizendo, nós estamos num tempo sem profetas.
Sem profetas. Precisamos de profetas, pessoas que falam em nome de Deus. E até hoje, nós precisamos de pessoas corajosas que falem em nome de Deus, que defendam o injustiçado, que defendam o pobre, que tenha coragem de tocar em algumas feridas. Às vezes, quando a gente fica sem os profetas, aqueles homens e mulheres corajosos que falam em nome de Deus, a sociedade fica sem freio. Fica sem freio. E geralmente aqueles que falam em nome de Deus são os mais criticados, viu? Se você quiser saber quando uma pessoa está falando em nome de Deus, é aquele que é mais criticado. Aquele que todo mundo está batendo palma, não leva muita fé não, viu? Mas aquele que é criticado, pode ter certeza, ele está tocando na ferida, está doendo, né? Tá certo? Vamos lá. E para a gente terminar aqui, versículo 24. Isso é importantíssimo. Esse versículo 24 Quem partilha com o ladrão, odeia-se a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. Ou seja, o que isso significa? Quem sabe que o ladrão roubou e não denuncia, né? Quem partilha com o ladrão, ouve a maldição porque em Levíticos capítulo 5, era amaldiçoado aqueles que tiveram feito um crime, um roubo. Você sabe que a pessoa praticou o delito. Você sabe que a pessoa roubou. Você ouviu a maldição. Malditos aqueles. Se você não denuncia, você se alia ao ladrão e vai carregar o peso da culpa. Eita! Essa palavra é forte, meu filho. Se você não denuncia aquilo que é pecado, aquilo que é injusto, se você não denuncia o roubo, se você não denuncia o crime, você se alia ao criminoso e vai carregar a culpa com ele. Você viu uma pessoa roubando, você sabe que ela roubou e você não denunciou, você se aliou àquele roubo e você se tornou cúmplice. Você sabe que a pessoa cometeu um crime. Você sabe que ela cometeu um crime, um delito, e não denunciou, mesmo sabendo, ouvindo a maldição, malditos aqueles que cometem, e não denunciou, você se torna cúmplice dessa pessoa. E carrega a culpa. Tá vendo? Tá vendo que coisa? Muito bem. Só para a gente terminar, eu sempre pergunto para você qual o versículo que você mais gosta, e eu gosto desse aqui, né? Não tem nada a ver com violência não, né? Porque um dia antes mas olha aqui, corrige teu filho e ele te dará repouso e será as delícias da sua vida. Gente, como esse provérbio precisa hoje. Corrige teu filho e ele te dará repouso e será a delícia da tua vida. O problema hoje é que os pais não querem corrigir seus filhos para não ficarem traumatizados. Então deixa o filho solto, correr solto, faça o que quiser, acorda a hora que quiser, fica com o celular o quanto quiser, dorme a hora que quiser, come se quiser, senta na mesa se quiser, não vai, ou seja, deixa fazer o que quiser. Com certeza ele não será a delícia da sua vida. Com certeza ele não será para você o repouso. Pelo contrário, você não vai ter repouso com esse filho. Tem muito aborrecimento. Corrige teu filho, bota limite, fala a hora que tem que ser feitas as coisas, diga a hora de chegar, a hora de sair, senta na mesa. Sentar à mesa, não é na mesa não pode sentar na mesa que é falta de educação, sentar à mesa. É isso mesmo, limite, corrige teu filho, meu filho. Aqui é a palavra de Deus falando pra gente. Se você corrige ele no tempo certo, ele vai ser o seu repouso, ou seja, você não vai se preocupar com ele. Ele vai ser a sua delícia. Mas ai daquela mãe, ai daquele pai que não corrige o seu filho, que deixa ele fazer o que quiser, que deixa falar o que quiser, não põe freio, não põe limites. Esse nunca terá repouso.
esse vai ter que se preocupar muito com eles, com seus filhos. Veja a palavra de Deus aí. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radicis Davidi. Aleluia.